Jesus falando dele mesmo, porque Jesus disse: quem poderia dar testemunho dele mesmo senão ao Pai e o Espírito que estava sobre ele? A Bíblia vai dizer que o único que foi revelado foi quando a Bíblia diz, em Gênesis capítulo de número 1, quando o Espírito pairava sobre a face das águas. E aqui todos nós sabemos que a palavra pairar é se movimentar sobre a face das águas, porque o Espírito de Deus não é um espírito parado, mas é um espírito de movimento. Então, quando chega no capítulo de número 2, o mesmo espírito que pairava está com o homem, Adão e Eva. Mas o homem peca, mesmo assim o Espírito de Deus não sai da terra, permanece. O Espírito de Deus só sai da terra no capítulo de número 4, quando o próprio Deus, melhor dizendo, no capítulo 6, quando o próprio Deus vai dizer para um homem chamado Noé: o meu Espírito não é mais contente com o homem, então retirarei o Espírito da terra. A partir dali, nunca mais se ouviu falar sobre o Espírito Santo. É bem verdade que rara das vezes no Antigo Testamento o Espírito de Deus aparece enchendo o sacerdote, enchendo reis, enchendo profetas, enchendo também homens que eram ungidos para tal propósito. Exemplo, Sansão. Todas as vezes que o Espírito descia sobre ele, ele pegava 300 raposas, acendia na cauda e botava fogo em toda a terra dos filisteus. Quando Sansão era cheio do Espírito Santo, ele pegava as cadeias e colocava sobre as tuas costas. Quando Sansão era cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele matava 100.000 homens com a queixada de jumento. Como que pode? É quando o homem estava cheio do Espírito Santo. Mas não era sempre que o Espírito Santo estava sobre o homem. Aí chega em Atos 2, quando o próprio Jesus rogando a Deus, aí a Bíblia diz que rogando a Deus, e Deus envia o Espírito Santo para estar sobre o homem. Mas observa que logo depois do Espírito descer sobre o homem começa a pregar. Quem é esses? Os apóstolos. A Bíblia diz que a primeira mensagem de Pedro, logo depois dele ser cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se convertem ao nome de Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que dessas 3.000 almas, todas elas foi batizada nas águas porque creram no nome de Jesus Cristo. E diz a Bíblia que estes homens cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles foram para a oração na hora 9, às 3 horas da tarde. E diz a Bíblia que chegando à Porta Formosa, existia um homem ali que era colocado há 38 anos no mesmo lugar. E